leitoras e leitores, eu sou a Társila e esse é mais um vídeo pro Mania de Leitores. Roda a vinheta. Bem, gente, hoje eu vou falar de um livro muito especial para mim, vou fazer uma resenha de um livro muito especial, que é Persuasão, da Jane Austen. Eu ainda não fiz resenha nenhuma sobre a Jane, mas não é o primeiro livro que eu leio dela. Eu gosto muito da escrita dela, eu adoro essa mulher escrevendo, apesar de ser uma escrita um pouquinho mais pesada, porque é uma escrita de antigamente. Então, assim, você tem que ter um pouquinho mais de atenção, que a linguagem é um pouco mais rebuscada. É demais, a escrita dela é demais, é muito boa. Eu amo a escrita dela. Para quem não conhece, a Jane, ela é uma grande autora romancista. Ela nasceu em dezembro de 1775. Ela é segunda filha de 8 irmãos. Ela é segunda filha de 8, né? O pai dela se chamava George Austen e ele era um reverendo anglicano. A Jane nasceu no meio rural da Inglaterra, então ela cresceu no meio rural, no meio religioso por conta do seu pai. E ela era uma menina que desde o início se fascinava pelo mundo da literatura e dos livros. E o pai dela, diferente, né, da época, ele incentivava todos os filhos a estudarem, inclusive as meninas. Então Jane foi para o internato quando tinha 8 anos e ela começou a escrever muito nova. Por volta dos 12 anos a Jane já começou a escrever e por volta dos 20 anos ela já escreveu seu primeiro grande romance, um dos grandes romances dela, que foi Razão e Sensibilidade, que foi em torno de 1795. E por volta de 1796 e 1797, ela escreveu Orgulho e Preconceito, que é um dos mais famosos dela. Inclusive, né, se tornou um filme muito famoso também, então muita gente conhece Orgulho e Preconceito por conta do filme. Assim que ela começou a escrever, o seu pai tentou, né, publicar os livros dela, porém sem sucesso, as editoras não quiseram publicar o livro dela. Após a morte do seu pai, um dos seus irmãos tentou novamente publicar o livro e conseguiu. Em 1811, Razão e Sensibilidade publicado, e por volta de 1813 aí, o livro Orgulho e Preconceito foi publicado. Infelizmente, naquela época, como a sociedade era bastante machista, a Jane ela acabou não publicando os livros com seu próprio nome. Ela publicou os livros de forma anônima, porque naquela época a sociedade não acreditava que as mulheres tinham conhecimento para poder escrever e publicar. Então, ela publicou dessa forma, de forma anônima. Porém, os seus livros, desde o início, fizeram muito sucesso. Eu li numa das biografias dela, que inclusive o príncipe regente da Inglaterra, George IV, fez um elogio pela escrita dela, por um dos livros dela. Infelizmente, a Jane faleceu em 1817 por conta de uma doença chamada doença de Edson. É uma doença que faz com que o corpo ele não produza normalmente o hormônio cortisol e aldosterona, que são hormônios, né, que fazem com que o corpo, são hormônios que faz com que a pressão seja controlada, que reduza o nível de inflamação, que faça um controle de estresse. Então a pessoa acaba se sentindo cansaço generalizado, uma pressão arterial que vai baixando com o tempo. Infelizmente, naquela época não se tinha muito conhecimento. Então a Jane acabou falecendo muito rápido, em 1817. E apesar de ela já ter visto o seu livro publicado, já fazendo sucesso, nenhum deles ainda era publicado, né, com o seu nome.
era publicado de forma anônima, mas após a sua morte, sua família buscou os livros serem publicados com seu nome porque já faziam bastante sucesso. Então, gente, falando aqui um pouquinho de Persuasão. Persuasão foi a última obra, o último romance escrito pela Jane Austen, que foi escrito mais ou menos aí em 1815, e ele tem como personagem principal a Anne Elliot, filha de um nobre, falido, snob e vaidoso, que é o Sr. Elliot, e tem como irmã mais velha a Elizabeth, que é a irmã dela é uma irmã, a Elizabeth é solteira, mora com o pai, mora com a Anne, e ela tem a irmã Mary Elliot como mais nova, e que é casada e não mora mais com eles. A Elizabeth, ela tem as características muito parecidas com o pai. Ela também é uma menina muito vaidosa e snob. E por eles serem muito parecidos, eles acabam excluindo muito a Anne, porque a Anne, ela é totalmente diferente deles. Ela não tem essa visão que eles têm, ela não é vaidosa, ela não se importa só com dinheiro ou com status social. Então ela acaba sendo bastante excluída. A mãe da Anne já é falecida e ela acaba tendo uma grande amiga chamada senhora, que é a senhora Russell, que era a melhor amiga da mãe dela. E quando a mãe dela falece, ela já tinha um contato muito grande com a senhora Russell. E quando a mãe dela falece, ela acaba se aproximando bastante dessa senhora, que acaba se tornando uma grande amiga dela e acaba sendo, né, acaba sendo uma personagem feminina na vida dela, acaba se tornando assim, ela acaba tendo um carinho, como ela é um carinho assim de filha, né, de mãe e filha. Ela não a vê a senhora Russell como mãe, mas ela tem esse carinho e a senhora Russell tem um carinho especial pela Anne. E aí a história vai se tratar aqui, vai trazer, né, um romance, né. A Anne, ela foi noiva e ela foi noiva há uns 8 anos atrás, de quando a história começa. Só que ela acaba sendo persuadida por essa grande amiga dela, a senhora Russell, a terminar esse noivado. Porque apesar da Anne nem a senhora Russell serem pessoas que só pensam em dinheiro, a senhora Russell, como uma figura materna para Anne, ela mostra para Anne que esse rapaz era um rapaz sem posses, era um rapaz que não teria, né, uma condição financeira para um casamento. E a Anne acaba sendo persuadida a cancelar esse noivado. Então, a história vai se passar 8 anos depois que esse noivado é terminado. E aí esse começo de história vai mostrar todo o núcleo, né, familiar da Anne, o núcleo mesmo, né, familiar que tem o pai e a irmã mais nova, como que a família dela acaba perdendo muito dinheiro por conta do esbanjamento aí do pai e da irmã. Ela acaba tendo que se mudar. Nesse processo de mudança de casa para poder economizar, ela acaba passando um tempo com sua irmã, que é a irmã casada, né, a Mary. E nesse lugar que ela foi, né, visitar a irmã, que ela foi ficar um tempo com a irmã, ela acaba, né, tendo contato com o núcleo familiar da irmã, com seu marido, as cunhadas da irmã, com os amigos da irmã, e ali ela acaba reencontrando esse ex-noivo dela, que foi o Sr. Wentworth. Na época, ele era um rapaz que estava no início da carreira na Marinha, e quando ela reencontra, 8 anos mais tarde, ele já ele, né, procurou trabalhar muito, ele foi crescendo, né, dentro ali da Marinha, e ele acabou alcançando um posto alto e acabou se tornando uma pessoa com bastante posses através do trabalho dele. Então agora ele é um homem com posses e eles se reencontram. Só que o Sr. Wentworth, ele ficou muito triste, muito magoado, né, com o término. Ele gostava bastante da Anne,
Então assim, o coração dele tá fechado para Anne e ele tá em busca de uma nova menina, né, para se tornar sua noiva, sua esposa. Então assim, a gente acaba, né, sentindo pela Anne, né, esse reencontro. Ela ainda gosta dele, mas ele tá procurando uma nova pessoa, uma nova companheira, uma nova mulher para se tornar sua esposa, né? E aí a gente vê esse reencontro, a gente acaba vendo, né, a gente vai vendo os caminhos que cada um vai seguindo, como que a Anne vai se sentindo. Nesse meio tempo, a Anne reencontra uma amiga, a Anne vai mostrando toda a sua personalidade. A Anne é uma pessoa muito generosa, muito bondosa, que procura sempre estar ajudando as pessoas. E a gente vai vendo as pessoas próximas a ela, né? As características, as personalidades, o seu núcleo familiar mesmo. A crítica, aí a Jane vai fazendo a crítica à busca de dinheiro, de status social. A Anne acaba, né, tendo contato com um outro rapaz também, que acaba fazendo a corte para ela. É um rapaz que seria herdeiro, né, dos Elliot, porque o pai só tem filhas mulheres e os filhos mulheres acabavam não herdando, né, o financeiro, né? Então uma outra pessoa da família, um primo, acabou sendo o herdeiro dos Elliot, e esse primo acaba cortejando a Anne, mas ela vai conhecendo a sua personalidade, né, e vai vendo defeitos na personalidade desse rapaz. E isso é muito característico da Jane, da escrita. Ela geralmente traz um personagem que tem uma fragilidade em seu caráter, e isso é uma crítica, porque era algo que ela via, né? As pessoas passando por cima das outras, passando fazendo mal às outras em prol, né, de conseguir ter um retorno financeiro, um retorno de status, né, para conquistar coisas. A Jane, nesse livro também, ela vai fazer uma crítica aí ao machismo. Tem uma conversa que é sensacional entre a Anne e um outro personagem. Eles vão falar sobre a diferença do amor, o amor que um homem sente e o amor que a mulher sente. E a Anne, ela vai falar para ele: é muito fácil falar sobre amor com base, né, no que já é escrito sobre isso, nessa diferença entre o amor de uma mulher e um homem, quando se tem apenas livros escritos por homens falando sobre isso. Então ela já vai fazer essa crítica nesse livro, que as mulheres não eram escritoras, elas não falavam delas mesmas. Então a Jane, a gente vê pela escrita dela, pelos livros que ela escreve, que todas as personagens que ela escreve são personagens femininas, são personagens fortes, né, com personalidades, com caráter e com senso crítico muito aguçado, com um senso de igualdade muito aguçado. Então a Anne também, ela é assim também, só que diferente de outras personagens da Jane, porque a gente vê outras personagens que tem, como a Elizabeth, né, de Orgulho e Preconceito, que tem uma personalidade mais cítrica, né, mais ácida, né, cítrica, mais ácida, né, ela tem um humor mais ácido, uma crítica mais pesada, né, com a sociedade. A Anne não, ela é boa, ela é mimosa, ela é dengosa, ela tem uma personalidade, mas ela é uma pessoa bondosa, ela procura fazer o bem para os outros, ela procura fazer algo bom para as outras pessoas. Ela tem um humor um pouco menos ácido, apesar de ser uma pessoa com uma personalidade. Ela sabe o que quer, ela sabe o que é correto, e que se ela tiver que dizer não, ela vai dizer não. Mas se ela tiver que mover uma montanha para ajudar alguém, ela também move uma montanha para ajudar alguém. Então, assim, é um livro encantador, tem uma carta de amor aqui maravilhosa. É uma característica muito forte da Jane também, ela te induz por um caminho, a história ela vai te induzir por um caminho, e do nada,
pá, um tapa na tua cara, mudou tudo. Você achava que ia acontecer uma coisa, você achava que alguém ia terminar com alguém, que já estava certo de um romance ser com um casal e do nada se torna outro. Esse livro aqui, a sinopse, ele já meio que traz um spoiler, mas eu não li, então assim, foi um tapa na minha cara. Eu falei, gente, mas estava certo isso daqui, agora já virou para isso daqui. Então assim, é muito característico em Razão e Sensibilidade, isso também aconteceu. Só que em Orgulho e Preconceito eu não senti tanto, porque eu já sabia, já conhecia a história, mas esses 2 livros que eu li dela foi bem assim, e isso me encanta demais. Essa mulher escreveu esse livro em 1815, gente, e tem tudo aqui. Ela faz com que você se sinta com o coração quentinho por conta do romance. Ela te traz uma crítica, ela te insere na sociedade em que ela tá vivendo, porque é a época que ela tá vivendo. Então assim, tem um pouco de tudo aqui, é maravilhoso, é instigante, é surpreendente, é romântico, é lindo. Leiam, eu espero que vocês leiam. Quem já leu, comenta aqui, vamos discutir sobre esse livro. Quem ainda não leu, compre e leiam. Curtam esse vídeo, tá, gente? Compartilhem e eu espero vocês na próxima resenha, tá? Um beijinho e tchau!